A vida de alguém que quer crescer, que quer prosperar, que quer iniciar do zero uma vida, porque eu posso dizer para você que talvez semelhante à história de muitos que agora me assistem, ou pessoas também que estejam agora vivendo fases difíceis ao que diz respeito à sua vida financeira, à sua vida profissional, a respeito da sua casa, né? Você que talvez viva de aluguel, que viva na dependência, né? Talvez de alguém, na casa da sogra, do sogro, do tio, da tia, da avó. E olha, eu vou dizer para você que não é pequeno o número de pessoas que passam por isso. E o tema do assunto que eu quero tratar com vocês hoje é um tanto até quanto polêmico para algumas pessoas. Só que, à luz das Escrituras, eu até peço que o Espírito Santo me ajude a ajudar você, a trazer uma palavra que mova o seu entendimento a compreender a vontade de Deus. Então, eu quero pedir com muito cuidado que você seja minucioso nesse entendimento, para que você possa guardar tudo aquilo que Deus quer falar com você. Eu quero começar falando sobre um homem chamado Jacó. Ele que é conhecido como um dos patriarcas da fé. Nós vamos falar da história dele já no meio do caminho da história dele. Já vamos chegar ali em Gênesis 28, 18, onde conta a história que ele está fugindo do seu irmão. Ele cometeu um erro, ele estava com um problema bem sério. O irmão dele queria até mesmo tirar a vida dele, né? O irmão Esaú. Eles eram gêmeos. E certa vez ali o irmão Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha, muito conhecida essa história. E chegou o dia da bênção, que Isaac iria abençoar o filho mais velho. E ali então, como chamam muitos, né, o enganador Jacó, ele foi e passou à frente do seu irmão e recebeu a bênção de Isaac. E recebeu então a bênção de ser aquele que levaria a bênção de seu pai. E então o Esaú, seu irmão, ele se irrita demais, ele fica muito nervoso e ele então está com sangue nos olhos, sanguinário mesmo, ele queria tirar a vida do seu irmão. E então, para que não haja essa briga, não haja essa contenda a ponto de morte, o Jacó prefere fugir. E Jacó fugindo da sua terra, ele indo embora, ele chega a um local, né, que até ele chama uma coluna de Betel. Ele se deita sobre uma rocha, ele ali usa como travesseiro, ele se encosta ali numa rocha, largado, sem ninguém. A única coisa que ele tinha em posse dele era a roupa do corpo e uma pequena botija de azeite. Que o azeite na Bíblia representa a unção, né? Representa a bênção de Deus sobre nós, a unção, a capacidade de Deus. E ele está indo fugido. Aí eu vou fazer a leitura e vamos explicando aqui. Diz assim o versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto. Ele fez um voto, um propósito ali dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, tudo que o Senhor me entregar, certamente te darei o dízimo. O propósito de Jacó agora, ele está indo à busca de uma nova vida, de dar início numa nova caminhada, sabendo que na sua casa ele não era bem-vindo, porque o seu irmão queria matá-lo. Jacó, então, ele chega neste lugar, que antes chamado Luz, agora ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. E ele ali, então, ele se recosta como se estivesse deitado numa pedra. E ali ele decide fazer uma oração. Sabe o que eu digo que o nosso amigo Jacó fez? Ele tomou uma decisão talvez que muitos já fizeram. Quando você chega no limite, ao extremo da dificuldade, o que resta é falar com Deus. Deus, eu não sei o que fazer.
eu não sei por onde ir, eu não sei o que devo fazer. E ele olha para o lado, olha para o outro, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, está sozinho, abandonado, desprezado por todos. Ele ali tem uma visão de Deus. Deus mostra para ele anjos subindo e descendo por uma escada que ligava a terra ao céu, o céu à terra. E esses anjos traziam bênçãos para a vida de Jacó. E Jacó entendeu que aquilo ali era Deus falando com ele, e ele então levanta-se e fala: olha, eu vou mudar a minha vida, eu não vou aceitar ser um derrotado. E ele levanta, ele tinha a bênção do seu pai Isaac, ele levanta e faz um propósito. Ele pega aquela botija de azeite, que era a única coisa que ele tinha. Ele não tinha nada mais, a única coisa que ele possuía, que estava junto dele, era aquela pequena botija de azeite. E a única coisa que tinha, lembrando que para a época o azeite era algo de muito valor, até para moeda de troca serviria o azeite. Na caminhada dele, aquele azeite seria de importância até para o sustento dele nos dias que ele estivesse no deserto. Ele pega aquele azeite e tudo que ele tem, ele derrama sobre aquela pedra, sobre aquela rocha. E quando ele derruba quando ele derrama, melhor dizendo, este azeite na rocha, ele faz um voto, ele faz um compromisso com Deus. Um voto é quando você faz um compromisso com Deus. Ele disse: olha, Senhor, hoje eu quero pedir ao Senhor que eu vou em paz. E eu quero que, se o Senhor for comigo nessa caminhada que eu vou fazer, se o Senhor me der pão para me comer, para não faltar comida na minha caminhada, se o Senhor me der vestes para que eu não venha ficar nu, para que eu não venha ficar despido, se o Senhor me der caminhada de paz para onde eu vou e conseguir voltar para a casa do meu pai em paz com meu irmão, com a minha família, certamente tu serás o meu Deus. Ele não está impondo uma condição a Deus, mas sabe quando você não tem mais o que fazer? E só resta você confiar em Deus? Não tem mais o que fazer. Já emprestou dinheiro de todo mundo, já emprestou do banco, já fez empréstimo para o filho, fez empréstimo para o neto, tomaram teu cartão, tiraram tudo que você tem. O que resta é agora: Deus, eu já fiz tudo que podia, estou agora vivendo de praticamente nada, porque o Jacó não tinha nada. Ele só tinha essa botija de azeite, que o nada dele, ele fez a única coisa que ele podia fazer. O que ele tinha, ele entregou a Deus. Ele entregou para o Senhor a única coisa que ele tinha de valor, né? A única coisa valorosa que ele possuía, ele entregou a Deus. Ele ofertou, ele deu como oferta a Deus, derramando aquele azeite. E quando ele derrama daquele azeite, a Bíblia diz claramente que ele fez esse voto. E ele termina dizendo: se o Senhor fizer tudo isso para mim, se o Senhor me abençoar nesta caminhada que eu faço, certamente, ou seja, ele diz: Senhor, eu não tenho nada hoje para entregar para o Senhor, não sei esse azeite, a única coisa que eu tenho, mas tudo que a partir de hoje o Senhor me der, todas as coisas que o Senhor me der a partir de hoje, certamente eu vou tirar a 10ª parte, que é o dízimo. Aqui entramos numa das polêmicas, entramos numa das coisas mais difíceis que algumas pessoas elas encontram na Bíblia. Porque elas querem achar contradições, querem encontrar, às vezes, meios para não fazerem aquilo que Deus manda. Veja que nós estamos falando de um homem que não tinha nada, de um homem, desculpe a expressão que eu vou usar, mas ele estava lascado na vida, ele estava perdido, ele não tinha nada, ele não tinha nenhuma expectativa a não ser confiar que Deus seria com ele. Ele tem a ousadia de a única coisa que tinha, ele derrama sobre aquele altar, ele faz daquela rocha o altar para o Senhor, ele ora a Deus e diz: Senhor, tudo que o Senhor me der a partir de hoje, eu não tenho nada, mas tudo que eu tiver a partir de hoje, antes de qualquer coisa, eu vou tirar a 10ª parte do dízimo e entregarei para o Senhor. Tudo que o Senhor fizer por mim, desde uma correia do chinelo, uma roupa que o Senhor me der, um trabalho que eu receber, o que o Senhor entregar para mim, a 10ª parte será para o Senhor. Vai comigo, por favor, à luz desse entendimento, Malaquias,
o Malaquias, o profeta conhecido como o profeta do dízimo. Malaquias 3, o versículo é o 7. Como eu disse para você, você quer prosperar? Você quer obter as coisas que você até hoje não conseguiu? Mas pastor, eu já estou velho. Eu sempre digo para as pessoas na igreja, velho é o diabo, irmão. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas nós precisamos aprender pela palavra. Aprender como Deus me abençoa se eu andar naquilo que Ele diz. Olha o que diz Malaquias 3,7. Diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Aí ele diz bem claro para a gente: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Vocês voltem a andar comigo, que eu vou voltar novamente a abençoá-los. Isso quem diz é o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? É uma pergunta do povo. Deus, o que nós temos que fazer? Por que nós temos que voltar a andar com o Senhor? Em que sentido o Senhor diz isso? Aí ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha para o pastor. Então, o que está acontecendo? O povo estava afastado de Deus. Os sacerdotes, o povo de Deus estava desprezando o mandamento. Lembrando que fique claro que as pessoas dizem: mas pastor, o dízimo não é da lei, do Velho Testamento? Se vivemos a graça, por que nós temos que devolver o dízimo? É uma pergunta praticamente que eu escuto toda semana. Muitas pessoas que contrariam a palavra porque elas abordam coisas das quais elas não sabem. Elas escutam pessoas falando e não procuram meditar na palavra para saber o que Deus diz. Aí eu vou continuar aqui e já vou lhe explicar para você algumas coisas acerca do dízimo antes da lei, depois da lei, vivendo a graça, o que o Senhor Jesus fala disso também. Mas vamos continuar o texto, porque ele fala bem claro: olha, vocês acham que vocês não estão me roubando? Porque eles perguntam: mas Deus, como que nós roubamos o Senhor? O que nós tiramos? O que afanamos do Senhor para que o Senhor fique chateado comigo? Ele fala: olha, vocês estão roubando de mim, da minha obra, das coisas que tenho levado pessoas a fazerem nessa terra, nos dízimos e nas ofertas. Aí ele fala essas palavras e diz a resposta: vocês estão fazendo isso. E aí ele comenta agora algo que aos olhos humanos nós pensamos: nossa, mas que Deus mau é esse? Só que eu vou deixar claro para você que isso aqui é a consequência de alguém que anda longe da verdade, alguém que anda longe da palavra. Não é que Deus amaldiçoa uma pessoa, de maneira nenhuma. Algumas pessoas: Deus está pesando a mão. Tem coisa que não vai fluir na sua vida, não vai prosperar, porque você está contra a palavra. Olha o que diz o 9: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então ele fala: olha, vocês estão vivendo maldições, vocês estão vivendo tempo de escassez, vocês estão vivendo o tempo que você luta para comprar algo e não dá certo, você luta para poder ter algo, talvez a tua casa, teu carro, as coisas que você tanto deseja alcançar não tem fluído, porque tem faltado a fidelidade às coisas de Deus. Porque ele fala: olha, vocês estão sendo amaldiçoados, vocês estão sofrendo, porque vocês estão negligenciando uma verdade que eu peço a vocês. O dízimo não é do pastor, o dízimo não é da igreja, o dízimo é do Senhor. Quando você diz: mas por que entrega na igreja? A Bíblia fala, se nós olharmos lá no início, lá no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai ver nos livros chamados Pentateucos, que tem também o Gênesis, os livros da lei de Moisés. O Moisés deixa bem claro o estatuto que deveria se entregar na casa de Levi dos sacerdotes, na mão dos sacerdotes, para que pudesse manter a obra. Aí ele fala o versículo 10. Por que o povo estava sofrendo? Versículo 10. Ele diz aí: trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa, que haja prosperidade, que haja condições na minha casa. E depois fazei prova de mim. Depois que eu sou fiel, aí ele fala, isso é a única vez que a Bíblia diz, faça prova de Deus. Porque ele fala, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, ele diz, por causa da fidelidade que você tem, por causa da maneira que você compreende que você tem que fazer, ele diz, eu repreenderei o devorador. É Deus, não é o pastor, não é uma igreja, mas Deus repreende o devorador através da sua fidelidade, para que vos não consuma o fruto da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele fala, quando você cumprir a tua fidelidade, com tudo que te vier à tua mão, você tirar a parte que cabe a Deus, aí então, aquilo que fica em posse da tua mão vai prosperar. Você vai ver a tua vinha, ela continuando dando uvas. Você vai continuar vendo o fruto da terra prosperando. Você vai ver as coisas frutificando. No seu trabalho você vai ver as pessoas honrando você, te dando uma condição melhor de trabalho, te dando um aumento, te proporcionando algo. Entenda, aqui falamos hoje no século 21 e também temos que compreender que hoje a gama de oportunidades para Deus te prosperar é enorme. E só depende da tua fidelidade. Ele fala, olha, você precisa compreender, se você trouxer a 10ª parte, o dízimo significa 10ª parte de algo. Se você tem lá o seu salário, a 10ª parte, você traz a casa de Deus. E trazendo a casa de Deus, a Bíblia fala que ele repreenderá o devorador, que faz você gastar dinheiro onde você não deve. Pastor, eu não esperava isso, pastor, quando eu vejo, estou emaranhado em contas de cartão, isso e aquilo. Mas pastor, antes, quando eu era fiel, Deus abençoava. Deus sempre enviava fartura para minha casa. Versículo 9 diz, com maldição sois amaldiçoados. Pode cair um rio de dinheiro na tua conta, mas você nunca tem condições para nada. Sempre chorando da vida, porque está afastado das coisas de Deus. Você deixou de dizimar, deixou de ofertar. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando isso? Vamos lá, vamos recapitular. Jacó não tinha nada. E a pouca coisa que tinha, ele ofertou a Deus e disse, Deus, tudo a partir de hoje, tudo que o senhor me der, eu vou trazer a parte que cabe ao Senhor. Tem pessoas que dizem, se sobrar eu devolvo o dízimo. Não é assim que funciona. Ah, pastor, é que eu estou guardando dinheiro para comprar uma coisa maior. Ah, pastor, é que eu estou pensando aqui, vou fazer um investimento aqui. Aí um dia, quando eu tiver bastante dinheiro, eu ajudo a igreja. Você está errado, você está agindo contra a palavra. A Bíblia diz, com maldições sois amaldiçoados. Não pelo pastor, não por uma igreja, mas pela sua infidelidade a Deus. Porque Jacó sai de casa sem nada. Aí você fala, pastor, mas Jesus não falou nada de dízimo. Jesus não disse que tinha que dizimar. Vamos então em Mateus? Mateus, Novo Testamento, capítulo 23. Mateus 23, versículo também ao 23. Vai comigo em Mateus 23, vai passar para você na tela. Jesus chama os escribas, ele chama os fariseus e fala assim, ó. Ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, pessoas que falam uma coisa e faz outra. Pois que vocês dão o dízimo, dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, que chama-se misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer sim essas coisas e não omitir aquelas. Jesus fala, olha, você sim tem que dizimar. Você está fazendo certo, você tira tudo que você... Veja que se eles pegassem, por exemplo, ali um galhozinho de hortelã, eles contavam ali 10 folhas de hortelã. Então a 10ª parte de 10 folhas de hortelã, eles tiravam uma folhinha de hortelã para dar a Deus. Olha só, eles eram minuciosos ao que diz respeito ao dízimo, mas não andavam na misericórdia, não viviam na fé. Então Jesus disse, olha, vocês devem sim, dizime, faça a coisa correta, mas não omita outras coisas. Talvez você possa dizer, mas Jesus não está falando que é para dizimar. Eu vou ler de novo o versículo para ficar bem claro. Vamos de novo? Diz assim,
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do ento, do cominho, e desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, ou seja, é um dever, deveis, porém, fazer sim essas coisas, e não omitir aquelas. Ou seja, eu tenho que dizimar, mas não posso omitir outras coisas. Eu tenho que fazer. Omitir é deixar de fazer. Eles devolviam não, porque eu sou dizimista. Sabe aquela pessoa? Não, eu sou dizimista. Eu tenho que dizimar sim, mas eu não posso omitir o amor, a misericórdia. Eu não posso omitir as coisas básicas da vida. Jesus está dizendo, olha, vocês estão corretos, mas vocês fazem só para se aparecer. Não é do coração. O apóstolo Paulo, ele diz também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, estou falando de Novo Testamento. Para aquele que fala assim, pastor, isso aí é tudo do Velho Testamento. Estou falando de Novo Testamento. Jesus disse isso. Agora, o maior pregador após Jesus Cristo, e digo isso segundo aquilo que compreendo pela palavra, o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do Novo Testamento, logo após Jesus, Pedro e os discípulos, o apóstolo Paulo vem e traz essa palavra, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por uma necessidade, por obrigação, porque Deus ama aquela pessoa que dá com alegria. Então aí eu pergunto para as pessoas, mas aqui não fala de dízimo, verdade, ele está falando de ofertas. Ele está dizendo, tem pessoas que ela fala assim, olha, eu dou uma oferta para a igreja, é o meu trabalho, é uma oferta. Aí tem pessoa que fala assim, pastor, olha, eu dou todo mês uma ajuda lá, mas eu não gosto de ajudar. Falar a verdade, senhor, eu não gosto de ajudar não. Eu vou deixar bem claro para você, é melhor que você nem ajude. Porque a Bíblia fala, olha, Deus ama, Deus tem prazer na pessoa que faz com alegria. A pessoa que vai dar um centavinho ali, às vezes ela conta no meio de um monte de nota, ela tira R$2 e dá com dó ainda os R$2. E isso significa que a pessoa é uma pessoa mesquinha. Aí ele fala, olha, Deus ama quem dá com alegria. E uma das primícias da pessoa que quer prosperar, uma pessoa que quer vencer na vida, ela tem que aprender a ser uma pessoa generosa. O Paulo diz, quem semeia pouco vai colher do pouco que plantou. Aí eu pergunto para você de todo o coração, guarde o que você está ouvindo agora nesse momento. Ele fala, quem planta pouco vai colher pouco. Mas quem planta muito vai colher muito. Sabe que eu consigo também fazer uma analogia com o próprio amigo Jacó lá em Gênesis 28? O que ele plantou naquele dia? Ele só tinha uma botija com um pouco de azeite dentro. A única coisa que ele tinha era uma botija com um pouco de azeite. E naquele pouco de azeite que tinha, que era a única prosperidade que ele tinha no momento, ele pega aquela botija e vira toda sobre aquela rocha e faz um voto. Ele entrega como voto a Deus, ele entrega com amor. Deus, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho eu estou entregando para o Senhor. E naquele voto que ele faz a Deus, e eu estou aqui ensinando acerca das Escrituras, Deus fez algo por ele. Deus o abençoou. E eu posso dizer para você que tem pessoas que vão falar, pastor, isso é mentira, porque isso é lei. Aí eu vou falar para você o seguinte, eu tenho muita, mas a Bíblia é recheada de ensinamentos. Irmãos, se a pessoa falar, mas vocês pregam prosperidade. Irmãos, Jesus multiplicou pães e peixes. Nunca faltou nada, Jesus caminhava. Ou você acha que Jesus parava nas caminhadas que ele fazia? Ele chegava a pedir um serviço de carpinteiro, porque ele era filho de carpinteiro. Creio eu que ele aprendeu, né, segundo a palavra, ali com o seu pai, a bater um prego, a fazer uma cadeira, uma mesa. Você acha que ele passava nas campanhas evangelísticas que ele tinha tempo para isso? Não. Eram ofertas que se faziam, se devolvia ali as ofertas. No entanto, que você vê o Judas, que era o tesoureiro, ele guardava as ofertas. Irmãos, Jesus não se preocupava com a vida financeira, porque ele dava tudo dele para a obra, e a Bíblia diz que os recursos vinham. Aí você vem falar para mim, ou você pode dizer para qualquer uma pessoa que isso é tudo balela, é mentira, mentira da igreja. Irmãos, isso é bíblico, palavra de Deus, vontade de Deus para mim e para você.
Aí você vai voltar comigo em Gênesis 32, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o 32, a partir do versículo, deixa eu pegar o versículo 13. A partir do versículo 13 é quando o Jacó está já próspero. Jacó passou por toda uma caminhada, muita coisa aconteceu. Deus abençoou Jacó e tudo que Jacó recebia dele, devolvia o dízimo a Deus. Ele foi fiel na promessa que ele fez. Ele prometeu a Deus que faria como um voto e ele fez. E Deus o retribuiu, Deus o abençoou muito, mas muito além do que uma botija de azeite. Ele só tinha uma botija de azeite e olha como agora ele está prosperando. Ele envia um pequeno presente, ele está enviando um presente para o irmão dele que queria matar ele. Lembrando, o Jacó pobre, miserável, com um único potinho de azeite na mão. Olha o que Deus fez na vida dele. Versículo 13. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão, o Esaú, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu-o na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar, te perguntar, dizendo: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó. São de quem, amados? São de Jacó. Tudo isso aqui era de Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem atrás de nós. Deixa eu explicar agora aqui. Jacó, no dia que ele fez o seu voto, ele não tinha nada. Talvez você possa dizer: pastor, mas olha que coisa, o Jacó não tinha nada. Como é que agora ele está entregando? Ele está dando um presente de algo que não faz falta para ele, de algo que está abastecida a casa dele. Olha quanta coisa agora Jacó pode até presentear pessoas que não vai lhe fazer falta, porque Jacó tornou-se um homem muito próspero. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele trabalhava para o seu sogro, a Bíblia fala que ele, quando chegou o dado momento que Deus pediu que ele voltasse para sua casa, que foi até o próprio voto que ele fez com o seu Deus, com o Senhor Deus, ele pega e fala: Senhor, eu quero voltar para casa com meu pai, com minha mãe, quero voltar com os meus familiares em paz, com o meu irmão. E Deus vai fazer ele voltar para casa em paz. O irmão, com raiva, ele pega e manda um presente. Olha que presentão, olha que tamanho de presente. Muito próspero estava Jacó. Mas por que ele está próspero agora? Porque um dia ele fez um voto e ele cumpriu. Tudo o que ele disse, ele cumpriu. A pergunta que eu faço: você tem cumprido o que você falou a Deus? Você tem sido fiel no seu dízimo? Você tem sido fiel nas suas ofertas? Você tem sido fiel ao que diz respeito à misericórdia, ao amor? Porque eu não posso esquecer que o que Jesus disse para nós em Mateus 23 é: você não pode fazer uma coisa e anular a outra. Ele está dizendo: faça ambas, seja da misericórdia, seja na fé, seja no amor ou no dízimo. Faça uma, mas faça o outro também. É isso que Jesus quis dizer: dizima, mas também tem a misericórdia. Não adianta eu também ter a misericórdia, mas ser infiel no meu dízimo, na minha oferta, que é o que mantém a obra de Deus. Hoje aqui estou através desse meio televisivo porque pessoas creem na palavra, creem no que diz o Senhor Jesus, e é por isso que esse ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus tem trabalhado em prol de lutar em favor daqueles que sofrem, lutar em favor daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Por que hoje temos esse meio? Porque pessoas creem na palavra de Deus. E aí você diz: ah, pastor, porque são, desculpe a palavra que eu vou falar, mas tem gente que diz isso, são trouxas. Olha, eu vou dizer para você, se você fala isso, eu sou um trouxa também. Porque tudo que Deus coloca na minha mão, a primeira coisa que eu faço na minha família, eu ensinei lá na minha casa, eu tenho 3 filhos. E a primeira coisa que eles fazem quando ganham qualquer tipo de recurso, se eu der 10 reais na mão da minha filha, a primeira coisa que ela faz por si só, ela tira R$1 de dízimo, que é a 10ª parte dos 10 reais. Se ela ganhar 100 reais, ela tira 10 reais, que faz parte do dízimo dela. E eu ensino desde criança isso.
desde a mocidade, para que saibam que tudo que vem de providência vem de Deus. Não pense, pastor, vem do meu trabalho, vem do meu suor. Irmão, se você sabia que um pequeno coágulo, talvez algo que falte para você no seu corpo, irmão, que te faça definhar, que te faça sofrer. A vida está em poder de Deus, irmão. Tem pessoas que estão sofrendo na vida porque não vivem as primícias do Evangelho, não vivem as primícias da palavra, não vivem o amor de Deus. E às vezes, Deus não me abençoa, mas claro que não vai acontecer. Você pode lutar e conseguir muita coisa na marra, mas não é vontade de Deus, porque você não tem sido fiel nas coisas de Deus. E olha, eu digo até mais que quando você ganhava menos, você até fiel você era, agora que você ganha mais, você não é. Sabe o que significa isso? Avareza. Tem pessoas que estão se tornando avarentos. Que antes você não tinha o que você tem hoje, Deus te deu uma porta enorme e mesmo assim você continua infiel às coisas de Deus. E é tão bonito quando nós vemos pessoas que andam na fidelidade. Para me dar o desfecho dessa mensagem, eu vou em Hebreus 7. Hebreus capítulo 7, para a pessoa que ainda está em dúvida, dizendo que o dízimo não se devolve dízimo hoje. Hebreus 7. Versículo 1 diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo, Abraão, antes da lei, antes de Moisés, séculos antes de Moisés, Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, e que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, no caso estou falando de Melquisedeque, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, semelhança a Cristo Jesus. Considerai, pois, quão grande era esta pessoa, esse Melquisedeque, a quem era até o patriarca Abraão, deu os dízimos dos despojos. Pergunto, por que tem que devolver o dízimo na igreja? Por que tem que devolver ao sacerdote? Porque a Bíblia fala: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada nem entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha por quê. Ora, sem nenhuma contradição, sem alguma contradição, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, o que acontece? Abraão, antes mesmo de viver a lei, porque a lei só veio a partir de Moisés, depois da saída do Egito, depois de séculos depois da vida de Abraão, que Abraão já tinha morrido, a Bíblia fala que ele era dizimista. O dízimo sempre foi uma primícia. Eu não vou muito longe, porque meu tempo já está acabando, o tema é muito longo para se trazer numa didática, mas para ser direto, vamos lembrar de Caim e Abel. Eles tiraram a parte que cabia a Deus e foram entregar como oferta ao Senhor, como dízimo do Senhor. Desde o princípio de tudo, sempre foi feito isso. E agora você, ouvindo os críticos, ouvindo pessoas que têm doutrinas mentirosas, fazendo você cair naquilo que é uma mentira. Aí você começa a ouvir aquilo que os outros falam, ouvindo aquilo que os outros não falam porque não querem praticar, e você não pratica também. Você não faz sua parte. Irmãos, amados irmãos, quando você receber algo que a primeira coisa que você faz, tira a parte que cabe a Deus. Não roube a Deus, porque Deus disse: todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ele disse: tornai vós para mim e eu vou tornar a vós. Venham novamente a ser fiéis a mim e eu vou voltar a abençoar a vida de vocês. É isso que Deus disse. Poderia aqui abrir inúmeras passagens, mas o meu tempo se esgotou. Jacó, para a gente terminar essa ilustração, Jacó, ele começou sendo fiel no pouco. O que o apóstolo Paulo disse, aquele que semeia pouco, ele pouco vai recolher.
O que semeia muito, muito vai recolher. O que é fiel, ele também receberá a fidelidade de Deus no que diz respeito à sua vida financeira, o que mantém a sua estrutura familiar. Sabe por quê? Porque ele disse, eu repreenderei tudo que está amarrando você de comprar tua casa, teu carro, está amarrando você de comprar, talvez até de fazer sua faculdade, está amarrando você de conquistar. Pastor, eu queria ter uma casa para alugar, eu queria poder fazer algo. Pastor, mas não sobra, não dá. Seja fiel a Deus no pouco que você tem e Deus vai te colocar no muito, mas seja fiel. Comece do pouco. A Bíblia fala, Jacó começou com o pouco que tinha, irmãos, e Deus o abençoou muito, porque ele foi fiel em cada palavra dele. Não seja como Jesus disse, alguns são fiéis no dízimo, mas ainda continuam tratando as pessoas com maldade. Outros tratam com amor, tratam com a palavra, com misericórdia, mas não são dizimistas, não são ofertantes. Como eu disse, uma palavra que muitas pessoas não compreendem porque não procuram entender as primícias. Quando você dizima, quando você oferta, você está agradando a Deus, não a pastor, não a igreja, nem a ministério nenhum. Você está fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, que Deus fale mais ao seu coração. Se você tem dúvidas, está meu contato aqui, ó, 41 99682 2381. Fale comigo e nós vamos te ajudar em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu abençoar o copo com água. Este copo com água, algumas pessoas têm me perguntado, o projeto, o propósito é, quando o pastor consagra estas águas, você pega o seu copo com água e nós juntos oramos. São muitas pessoas que são curadas, é pela fé, como diz em Atos 19, que o apóstolo Paulo enviava retalhos da sua roupa e as pessoas eram curadas. Eu creio que pelo copo com água consagrado a Deus, o Senhor também pode curar e libertar você em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, pegue seu copo com água e clamemos a Deus. Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que a sua palavra testifica a nosso respeito. Jesus, eu peço que nestas águas que agora estamos apresentando a Ti, sejam consagradas, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Meu Deus, eu oro por pessoas que neste momento estão numa sala de cirurgia para fazer uma cirurgia. Deus, nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas estão em sofrimento com a chamada Covid-19, sequelas do Covid, pessoas que estão enfrentando grandes dificuldades. Deus, eu peço que a mão do Senhor esteja sobre a mão do doutor que vai fazer essa cirurgia. Que tudo ocorra bem, que tudo dê certo em nome de Jesus. Acalma o coração dos familiares, da irmã, do irmão. Acalma o coração de todos. Pai, e eu oro, determinando a bênção sobre todos. E já determino também que todas as ciladas do inferno, todas as maldades de Satanás, em nome de Jesus, nós dizemos, diabo, sai desta vida, sai desta casa, sai desta família, bate em retirada com todos os seus vícios e em nome de Jesus, vai embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu creio. E agora beba comigo esta água consagrada em nome de Jesus.